e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nenhum outro nome pode salvar o homem do seu pecado e de seus pecados, e nem do destino eterno, perdição eterna. Aquele que crê será salvo, e o quem não crê já está condenado, diz o livro de João, capítulo 3. Queridos, mas o homem tenta se salvar pelas suas boas obras, considerando as suas boas obras, achando que o que faz pode levá-lo a uma salvação. Alguns pensam que pela sua bondade, por ser uma pessoa boa, pode ser salvo. E considera-se como uma pessoa boa, dizendo: eu faço bem para todos, não faço mal. Quando não posso fazer o bem, também não faço o mal. Procuro não fazer o mal, procuro fazer boas coisas. Então, com isso, até ser um religioso, com isso eu posso ser salvo, ir para o céu. Mas a palavra do Senhor diz em Gálatas capítulo 2, versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, não mato, não roubo, não furto, não adultero, não faço mal para ninguém. Essa é a lei que todas as pessoas deveriam praticar, mas usá-las como moeda de troca, usá-los como por esse meio possam ser salvos. A palavra do Senhor diz: não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. E é em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque é pecado, não posso isso, aquilo. Então eu estou tentando me justificar. Quem tenta se justificar não precisa de um justificador. E o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo como um justificador, e justificando o homem que tenta se justificar e jamais será justificado, mas ele apresenta como um justificador bondoso, gracioso, pelas suas muitas misericórdias. O Senhor Jesus Cristo, ele apresenta como um justo para justificar os condenados. É o justo justificando os condenados. Porque é impossível o homem ser justificado pelas suas próprias justiças, porque a Bíblia diz, em Isaías 64, 6, que as justiças do homem não passa de trapos da imundícia. Olha o que diz em 1 Pedro 2, 1 Pedro 3, versículo 18, pois também Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. É como ele dissesse: eu justo atraio todos os injustos, justifico-os, perdoando todos os seus pecados, elevando todos a morrerem para o pecado, como diz as Escrituras, consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, Romanos 6. No corpo de Cristo, que é o justo, fomos justificados. Em 2 Coríntios 5, 21, a Escritura diz: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não em nosso lugar, mas em nosso benefício, em nosso favor. Ele, o justo Jesus, crucificado, atraiu todos os injustos para justificá-los pela sua justiça e não pela justiça do homem, pela sua própria justiça, porque ele é o justo, o santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira quando? Quando ele atrai o pecador com seu pecado no corpo de Cristo, e Cristo tira o pecado, fazendo-o morrer para o pecado no seu corpo na cruz. Não tem outro lugar, não há salvação em nenhum outro, e nem por outro caminho, porque Paulo diz em 1 Coríntios 2, versículo 2, eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E Jesus diz que eu sou a porta, quem entrará e sairá e alcançará pastagem. O pecador injusto, pecador condenado, é necessário que ele creia que ele foi crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas agora é Cristo que vive em mim. Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo. Portanto, quem creu que foi crucificado com Cristo, na sua crucificação, o justo justificou o injusto, como eu e você. Nós, como os injustos, fomos justificados pela justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o Pai o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus Cristo crucificado, fôssemos feitos justiça de Deus. Maravilhosa salvação, plena e poderosa salvação. A igreja ABCD, a denominação ABCD, não tem salvação. Aonde está a salvação? No Salvador. E quem é o Salvador? O Senhor Jesus Cristo. Não há outro. Não há outra maneira, senão por Cristo e este crucificado. Quem entrou pela porta em Cristo crucificado foi sepultado juntamente com ele, e foi ressuscitado juntamente com ele. Nós podemos dizer: eu fui feito uma pessoa justificada, porque o justo Jesus agora habita em mim. Não mais eu, pecador, perdido e condenado, mas agora Cristo é a minha vida e ele é a minha plena e poderosa salvação, e a recebi de graça. Nunca mereci, não mereço e nunca vou merecer, mas Cristo é a minha salvação eterna.
E o testemunho é este, 1 João 5:11. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo. Aleluias.